Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro Gravando de 2003. Eu tenho a honra de apresentar para vocês um Gravando especial, afinal de contas é o primeiro Gravando de Ano Novo. Eu sei que esse programa andava meio sem pé nem cabeça, porém nós resolvemos dar fim a toda essa bagunça e resolvemos fazer um programa sério para vocês. Eu espero que vocês gostem do que nós reservamos essa semana para vocês. Bom, gente, vocês sabem como é que funciona um edifício comercial? Vocês sabem quantas pessoas trabalham, quais são os tipos de serviço neles executado? Pois é, para tirar todas essas dúvidas, o programa Gravando resolveu pousar na Avenida Paulista, um dos maiores centros financeiros da América Latina, para tirar todas essas dúvidas e saber algo mais, algumas curiosidades desse tipo de trabalho que muita gente não vê. Como funciona um edifício comercial? Essa é a nossa matéria que a gente traz para vocês. Bem, gente, ao nosso lado está o engenheiro Arnaldo Cordon, que é o responsável por esse edifício belíssimo que vocês viram na Avenida Paulista. Antes de mais nada, Arnaldo, muito boa noite, como é que você está? Boa noite, muito bem, obrigado, seu Lisandro. Arnaldo, conta pra gente como é comandar um edifício de grande porte como São Luís Gonzaga. Vou explicar mais ou menos um pouquinho, né, o funcionamento do nosso edifício, na verdade, aqui na Avenida Paulista. Ele emprega várias pessoas, na verdade, que são vários tipos de serviços diferenciados. Não é, na verdade, um condomínio muito... não é simples de se gerenciar. Por quê? Porque envolve tanta parte de manutenção, segurança, limpeza, central de operações, porque o nosso prédio ele é totalmente automatizado, tá, com o último tipo de gerações, assim, na parte de ar-condicionado, sistema de alarmes de incêndio, a parte de exaustão, a parte de iluminação. Ele é um prédio totalmente inteligente. Então nós temos uma central de operações com um operador 24 horas, que faz toda essa parte de gerenciamento do nosso edifício. Além da parte central, nós temos também a questão da administração, que é feito pela Cushman hoje, edifício São Luís Gonzaga, né? E nós fazemos essa parte administrativa que é mais condominial. Mas nós também temos a parte também de recepção, que são as recepcionistas aqui hoje, que também são da Cushman, e outras empresas que nós terceirizamos, né? Que, por exemplo, a parte de segurança é feita pela Belfort, a parte, por exemplo, da manutenção é a Alamo Engenharia, a parte da limpeza é o pessoal da ISS, que é gerenciada por toda essa parte aqui que é nossa, da Cushman, que é a parte administrativa, que nós gerenciamos todas essas empresas terceirizadas. Então, na verdade, não é um simples condomínio, né? Um condomínio muito complexo, que envolve muito assim, essa parte de responsabilidade, porque nós trabalhamos com inquilinos assim, de alto escalão, na verdade, né? Que são bancos, toda essa parte que tem que ter aquele feeling, que tem que ser muito bem ponderado, tanto na parte de manutenção, que é muito essencial aqui para o prédio. Então, qualquer falha pode comprometer a operação dos inquilinos e dos locatários. Então, é muito complexo, Lisandro. Então, realmente, quer dizer, é uma coisa que não é tão simples assim. Nós temos uma equipe grande aqui, né, para gerenciar toda uma parte condominial. Porque não é apenas um prédio, como o pessoal pensa. Não, é um prédio pequeno, que é só condomínio, é só emitir boleto para cobrança, é limpeza. Não, pelo contrário. É um prédio totalmente automatizado, que envolve muito essa parte de segurança, tá? E também essa parte em geral, que é a parte administrativa. Então, nós temos essa preocupação com os inquilinos. Agora, você nos contou que é um prédio totalmente inteligente, mas a gente percebe que existe N empresas aqui dentro, existe por volta de 7 ou 8 mais ou menos. Comandar todo esse pessoal é complicado, sendo que são empresas diferentes, mas que trabalham dentro de um só estabelecimento comercial. Eu gostaria que você nos contasse como é comandar diversas empresas num só ambiente de trabalho. Na verdade, não é tão simples, né? Porque, por exemplo, deixa eu focar um pouco mais assim na parte de manutenção. Nós temos uma equipe de praticamente 8 pessoas aqui da parte de manutenção, que oferece todo um suporte para a área comum, que nós chamamos que não são a parte dos inquilinos, internamente dos inquilinos. Então, o que acontece? Nós fazemos toda essa parte, a automação,
ela rege toda a parte de motores, bombas, exaustores, central de água gelada, que é para ar-condicionados aqui, que são chillers, centrífugas. Então, quer dizer, é uma coisa muito complexa, é um prédio muito grande, né? E nós temos também subestação, que é chegada de média tensão aqui no edifício, por isso que também o condomínio ele é mais barato, por quê? Porque nós recebemos a energia aqui e lamos aquecimento da tensão. Então, o que, que acontece? Nós contratamos da Eletropaulo uma energia mais barata, nós fazemos a distribuição para os inquilinos e depois nós rateamos isso internamente para os inquilinos. A Eletropaulo cobra o quê? Uma energia global, que é em média tensão, que é fornecida por nós. A manutenção da subestação, que é o que faz o rebaixamento da tensão, é comandada por nós e a manutenção é feita por nós. E aí nós fazemos a distribuição para os inquilinos, para quê? Eles pagarem uma taxa bem menor do que eles fossem comprar com a Eletropaulo numa tensão abaixo da que é fornecida por nós aqui. Então, isso que acontece? Tem uma certa rentabilidade ao condomínio. O que, que é? Ele barateia essa questão. Então, isso é muito interessante. Então, nós fazemos também muita questão, por exemplo, da água, Sabesp. Aqui nós consumimos muito água, normalmente 3 mil metros cúbicos de água. Nossa. Então é muita água mesmo. Então o que, que acontece? Nós fazemos também essa parte de redução de custos de água com empresas terceirizadas. O que eles fazem, na verdade? Nós gerenciamos essa questão para quê? Para se fazer um racionamento e aí até conscientizar as pessoas que estão aqui dentro dessa economia. Nós fazemos toda essa parte com o pessoal da manutenção, tanto também a parte como preventivas, corretivas, e nós temos que é diferenciado aqui para o condomínio, que normalmente os condomínios, eles não fazem a manutenção interna ao inquilino, que seria o quê? A troca de lâmpada, remanejamento de layout, essas coisas, normalmente o condomínio não é responsável. Mas nós implementamos aqui um serviço de facilities, que o que é? Para ajudar os inquilinos em pequenos tipos de serviços internos deles. Então nós montamos uma equipe com carrinho móvel que atende esses inquilinos conforme a solicitação. Então, por exemplo, ele teve um problema que queimou uma lâmpada, alguma coisa assim. Então, ele faz um chamado no nosso helpdesk e nós vamos atendê-lo. Nós fazemos essa troca, nós cobramos isso por hora. E para eles é muito mais barato eles estarem pagando por hora uma pessoa que nós temos aqui de manutenção do que eles chamar uma empresa terceirizada para estar fazendo esse serviço. Então, até os inquilinos ficaram muito satisfeitos com esse tipo de serviço que nós implementamos. Essa é a questão mais assim de manutenção. Mas nós temos outros serviços que não tem, acho que praticamente quase nenhum outro condomínio. Que é o quê? É a questão, desculpa, do concierge. Nós temos o concierge aqui, que é tipo, é um hotel. Quem já foi em hotel 5 estrelas, essas coisas, sabe como funciona. Que na verdade é o quê? Nós dispusemos o quê? Um serviço totalmente integrado com a administração para os inquilinos aqui sediados no nosso edifício. Para quê? Ele pede, por exemplo, fast foods. Nós temos várias empresas conveniadas ao concierge que faz o quê? Entregas de comida, sanduíches. Por exemplo, a pessoa não quer sair, mas eu quero ser atendido aqui no meu escritório, eu quero um sanduíche. Então ele liga para o concierge, desculpa, liga para o concierge e solicita o quê? Uma refeição. Ele vem, essa pessoa é um serviço diferenciado porque nós temos preferência desse terceiro, por exemplo, uma encomenda de um sanduíche, por exemplo, de uma empresa que nós temos um convênio aqui com o concierge. Então ele tem que entregar em menos tempo do que se fosse de um outro prédio ou se fosse de um outro estabelecimento, porque nós temos a preferência pelo número de chamados que nós temos aqui. Então nós temos essas facilidades que o pessoal gosta muito, tanto a parte de food service, com a parte de revelação de filmes, despachantes, motoboys, copiadoras. Tudo que é preciso, nós temos aqui como se fosse um hotel 5 estrelas. Agora, todas essas vantagens que você falou para a gente, realmente são inovações que a gente não está acostumado a ver em edifícios comerciais. Como foi para o condomínio todas essas mudanças? Encareceu o condomínio? Porque, pelo que me parece, encareceu um pouquinho, mas eu gostaria que você desse um parecer para a gente como é que foi a aceitação do público no geral para esse tipo de serviço, ou para esses tipos de serviços. Na verdade, pelo contrário, não encareceu, barateou o condomínio. Por que barateou? Quando nós fazemos esse convênio com o terceirizado que vai prestar serviço para nós queremos o quê? Um diferencial. Se não tivesse diferencial, ele nem entra, não é consorciado a nós. Então, qual é esse diferencial? O tempo de atendimento tem que ser mais rápido,
tem que ter, normalmente eles dispõem de uma linha exclusiva para o edifício São Luís Gonzaga, que é o que nós estamos sediados, e além disso, o que acontece? Em vez de ele dar um desconto para nós aqui da Cushman, não é feito dessa maneira. Ele dá um desconto e esse desconto é creditado que no condomínio. Então, ele barateia o condomínio. Quanto mais você usa, mais o condomínio fica barato. Por quê? Porque esse serviço está sendo creditado o quê? No condomínio. A Cushman não leva nada com esse tipo de serviço. Nós não temos nenhuma rentabilidade com esse serviço. Pelo contrário, nós estamos querendo baratear o condomínio e nós queremos que os nossos inquilinos sejam diferenciais. Diante de todas essas facilidades, eu gostaria de saber quais são os principais problemas enfrentados por vocês da administração diariamente, sendo que vocês trabalham com pessoas e a gente sabe que trabalhar com pessoas é complicado. Perfeito. O que nós temos mais dificuldades, na verdade, com as pessoas aqui, que são os inquilinos, que nós prezamos muito, na verdade, é a questão muito da parte de manutenção e a questão da parte de segurança, na verdade, né? Porque aqui, a questão de manutenção, principalmente é ar-condicionado, que envolve o quê? Conforto. Quando envolve conforto das pessoas, isso incomoda e isso traz esse desconforto total, que é o problema maior para o quê? Para a parte de manutenção. Porque, na verdade, o ar-condicionado, quando a gente fala assim, é um ar-condicionado, não é um simples ar-condicionado, envolve todo um sistema muito grande da parte de refrigeração que nós chamamos de ar-condicionado aqui, que é sistema de ar-condicionado central. Então, isso envolve o quê? Toda uma central de água gelada, que nós temos 3 centrífugas, na verdade 2 centrífugas e um chiller parafuso, tá? Ao total de 1.500 TR, né, de capacidade de refrigeração térmica, torres de resfriamento que ficam na cobertura do edifício, que é feita uma manutenção, ele é totalmente automatizado, para quê? Para gerar essa água gelada, que vai para o quê? Para o fan coil, que está localizado em cada locatário. Em cada andar temos 4 fan coils, que faz o que? Nada mais é que ele faz circular água gelada numa serpentina, que é insuflado para dentro do ambiente, o ventilador, ele joga ar nessa serpentina, joga o ar para dentro do conjunto do inquilino, fazendo o quê? Que o ar-condicionado funcione. Mas não é tão simples assim. Tem todo esse sistema que é a CAG, e depois tem a parte que é o fan coil, que insufla esse ar gelado para dentro do ambiente. E nós temos também toda a parte de VAVs, que é volume de ar variável, que fica dentro de cada conjunto. Que é o que, na verdade? Cada lugar eu preciso que tenha uma temperatura em torno de 22 graus, 23 graus, que é a temperatura de conforto. Então, nós temos que setar essa temperatura para cada inquilino se satisfazer da maneira correta. Porém, nós temos algumas dificuldades que, na verdade, são algumas salas que tem uma população muito elevada. Então, nós temos que fazer um balanceamento desse ar-condicionado, temos que fazer toda essa parte de verificação. Por quê? Porque senão você vai ter um sistema que não vai funcionar da maneira adequada para com o todo do andar. Nós temos que ter o quê? Ele separado por partes. Toda a parte que são salas fechadas, né, nós temos esse tipo de problema. Então, nós temos que fazer um balanceamento. E isso envolve muito a parte de manutenção, que nós temos que estar sintonizados com o inquilino. Porque cada inquilino tem o seu jeito. Tem inquilinos que querem 20 graus, tem uns que querem 23. Então, isso envolve muito a parte de manutenção, envolve o conforto das pessoas. Que é diferenciado aqui para o condomínio, que normalmente os condomínios eles não fazem a manutenção interna ao inquilino, que seria o quê? A troca de lâmpada, remanejamento de layout, essas coisas, normalmente o condomínio não é responsável, mas nós implementamos aqui um serviço de facilities, que o que é? Para ajudar os inquilinos em pequenos tipos de serviços internos deles. Então nós montamos uma equipe com carrinho móvel que atende esses inquilinos conforme a solicitação. Então, por exemplo, ele teve um problema que queimou uma lâmpada, alguma coisa assim. Então, ele faz um chamado no nosso helpdesk e nós vamos atendê-lo. Nós fazemos essa troca, nós cobramos isso por hora. E para eles é muito mais barato eles estarem pagando por hora uma pessoa que nós temos aqui de manutenção do que ele chamar uma empresa terceirizada
para estar fazendo esse serviço. Então, até os inquilinos ficaram muito satisfeitos com esse tipo de serviço que nós implementamos. Essa é a questão mais assim de manutenção. Mas nós temos outros serviços que não tem, acho que praticamente quase nenhum outro condomínio. Que é o quê? É a questão, desculpa, do concierge. Nós temos o concierge aqui, que é tipo, é um hotel. Quem já foi em hotel 5 estrelas, essas coisas, sabe como funciona. Que na verdade é o quê? Nós dispusemos o quê? Um serviço totalmente integrado com a administração para os inquilinos aqui sediados no nosso edifício. Para quê? Ele pede, por exemplo, fast foods. Nós temos várias empresas conveniadas ao concierge que faz o quê? Entregas de comida, sanduíches. Por exemplo, a pessoa não quer sair, mas eu quero ser atendido aqui no meu escritório, eu quero um sanduíche. Então ele liga para o concierge, desculpa, liga para o concierge e solicita o quê? Uma refeição. Ele vem, essa pessoa é um serviço diferenciado porque nós temos preferência desse terceiro, por exemplo, uma encomenda de um sanduíche, por exemplo, de uma empresa que nós temos um convênio aqui com o concierge. Então ele tem que entregar em menos tempo do que se fosse de um outro prédio ou se fosse de um outro estabelecimento, porque nós temos a preferência pelo número de chamados que nós temos aqui. Então nós temos essas facilidades que o pessoal gosta muito, tanto a parte de food service, com a parte de revelação de filmes, despachantes, motoboys, copiadoras. Tudo que é preciso, nós temos aqui como se fosse um hotel 5 estrelas. Então, agora, todas essas vantagens que você falou para a gente, realmente são inovações que a gente não está acostumado a ver em edifícios comerciais. Como foi para o condômino todas essas mudanças? Encareceu o condomínio? Porque, pelo que me parece, encareceu um pouquinho, mas eu gostaria que você desse um parecer para a gente como é que foi a aceitação do público no geral para esse tipo de serviço, ou para esses tipos de serviços. Na verdade, pelo contrário, não encareceu, barateou o condomínio. Por que barateou? Quando nós fazemos esse convênio com o terceirizado que vai prestar serviço para nós queremos o quê? Um diferencial. Se não tivesse diferencial, ele nem entra, não é consorciado a nós. Então, qual é esse diferencial? O tempo de atendimento tem que ser mais rápido, tem que ter, normalmente eles dispõem de uma linha exclusiva para o edifício São Luís Gonzaga, que é o que nós estamos sediados, e além disso, o que acontece? Em vez de ele dar um desconto para nós aqui da Cushman, não é feito dessa maneira. Ele dá um desconto e esse desconto é creditado no condomínio. Então, ele barateia o condomínio. Quanto mais você usa, mais o condomínio fica barato. Por quê? Porque esse serviço está sendo creditado no condomínio. A Cushman não leva nada com esse tipo de serviço. Nós não temos nenhuma rentabilidade com esse serviço. Pelo contrário, nós estamos querendo baratear o condomínio e nós queremos que os nossos inquilinos sejam diferenciais. Diante de todas essas facilidades, eu gostaria de saber quais são os principais problemas enfrentados por vocês da administração diariamente, sendo que vocês trabalham com pessoas e a gente sabe que trabalhar com pessoas é complicado. Perfeito. O que nós temos mais dificuldades, na verdade, com as pessoas aqui, que são os inquilinos, que nós prezamos muito, na verdade, é a questão muito da parte de manutenção e a questão da parte de segurança, na verdade, né? Porque aqui, a questão de manutenção, principalmente é ar-condicionado, que envolve o quê? Conforto. Quando envolve conforto das pessoas, isso incomoda e isso traz esse desconforto total, que é o problema maior para o quê? Para a parte de manutenção. Porque, na verdade, o ar-condicionado, quando a gente fala assim, é um ar-condicionado, não é um simples ar-condicionado. Envolve todo um sistema muito grande da parte de refrigeração que nós chamamos de ar-condicionado aqui, que é sistema de ar-condicionado central. Então, isso envolve o quê? Toda uma central de água gelada, que nós temos 3 centrífugas, na verdade 2 centrífugas e um chiller parafuso, tá? Ao total de 1.500 TR, né, de capacidade de refrigeração térmica.